E a paz, o amor do Evangelho de Jesus Cristo esteja conosco nesta noite abençoada, nesta noite de aprendizado. Possamos nos compenetrar, estarmos receptivos ao ambiente salutar, ao ambiente de amor, de eflúvios, de medicamentos, de magnetismo, de paz, de amor e de renovação em nossas vidas, através do Espiritismo, a doutrina consoladora. Pai que estás nos céus, em toda parte, de justiça e de amor, que seja feita a sua vontade, hoje, agora e sempre, nos contaminando com o seu amor, com a sua misericórdia, e que possamos a cada dia compreender as suas leis naturais, a sua magnitude, o seu esplendor, a sua justiça, que alcança com muito amor a todos os seus filhos, a todas as ovelhas desgarradas, seja do mais simples ao mais elevado. Deus está conosco sempre. Ó Pai, derrama sobre nós nesta noite maravilhosa todos os bálsamos necessários para revigorarmos nossas esperanças, nossa fé raciocinada, nosso amor, neste processo de mudança de comportamento, através do exercício da caridade. Nosso bem maior, Jesus Cristo, nos trouxe esse ensinamento da caridade, do amor ao próximo, da alegria de viver com gratidão, de olhar para dentro e agradecer por estarmos aqui na oportunidade reencarnatória, na chance de viver na carne, no processo educativo, e que ao sairmos deste plano material, Pai de amor, possamos te encontrar resplandecentes de alegria, de juventude espiritual e maturidade na compreensão de suas leis. Que todos possam sentir a presença de Jesus Cristo neste ambiente, que os irmãos desencarnados possam ouvir o nosso irmão Dr. Fernando, que nos traz e nos banha com os medicamentos necessários que o Espiritismo traz para a matéria e para o Espírito. Muito obrigado, Dr. Fernando, pela sua presença aqui conosco. E damos início na primeira parte dos nossos trabalhos, na nossa querida Cruzada Espírita, que assim seja. Muito boa noite a todos. Boa noite. O doutor é por conta do doutor Daniel. Bom, interessante é que nós estamos aqui numa quarta-feira, véspera de feriado. Nós estamos fazendo uso daquela máxima: buscai acima de tudo o alto, o reino do céu e sua justiça, e tudo mais nos será dado por acréscimo. Então, se nós já saímos da nossa casa, estamos aqui nesse ambiente, é que nós estamos procurando algo mais. E certamente, de alguma forma, nós já estamos sendo atendidos pela espiritualidade maior. Antes da gente começar a nossa reflexão, eu gostaria de trazer uma frase de Vanderlei Pereira, extraída do livro Aprendendo a Lidar com as Crises. Ele diz o seguinte: ser espírita não é ser religioso, ser espírita é ser cristão. Quando nós estamos estudando as obras de Kardec, o Pentateuco, nós nos encontramos na questão 625, e os espíritos superiores vêm responder a Kardec que Deus enviou Jesus como ser mais perfeito que encarnou na Terra, para que servisse de modelo e guia
a todos nós, a todos os homens. A partir então dessa frase, nós começamos a refletir então o que é ser cristão à luz da doutrina espírita. O que vem a ser então a prática do cristianismo dentro daquilo que nós aprendemos a estudar e estudamos, que é a doutrina espírita. Qual é a primeira qualidade que nós devemos trabalhar e qual é o lugar em que devemos exercer? Por certo, aquilo que nós vamos ouvir hoje já é por demais conhecido de nós. Já diversas vezes já podemos ter ouvido em outras palestras aquilo que eu vos falo. Porém, a necessidade de nós recapitularmos algumas lições se faz necessário porque nós estamos há séculos e séculos reencarnando e o nosso progresso ele é lento, ele é devagar, ele se dá aos poucos, porque nós estamos ainda muito ligados à matéria. Então é necessário então que nós repitamos, reestudamos diversas lições do Evangelho, diversas lições do Cristo, para que ela fique gravada no nosso íntimo, no nosso interior, para que isso nos possibilite uma evolução mais rápida, em busca de sermos espíritos puros. Se nós formos analisar a história de Jesus, o que ele deu maior ênfase nas suas lições foi a lei do amor, a lei da caridade. E a doutrina espírita nos define como caridade sendo a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Quando falamos em caridade, de início nós pensamos a caridade material, aquela que está mais próxima e mais fácil do nosso exercício. Porém, Jesus vem e nos lança a luz de um outro tipo de caridade, de uma caridade que que se apresenta sobre vários aspectos, sobre várias vertentes. Nesse sentido, então, a caridade não é só material, nós temos também a caridade afetiva, a caridade do abraço amigo, a caridade do estender a mão, do se colocar no lugar do outro, ver como ele está passando, o que ele está passando. Uma outra vertente da caridade também é a caridade verbal, a palavra amiga, o telefonema, uma mensagem muito importante nos dias de hoje, em que nos fechamos nas redes sociais, ficamos horas e horas e esquecemos do nosso próximo, que às vezes necessita de uma palavra amiga. A caridade também, ela pode ser mental ou vibracional. Se nós estamos distante do nosso irmão, impossível de chegar a ele através de uma mensagem, de um abraço, podemos então emitir bons fluidos, boas vibrações, a exemplo do que nós estamos assistindo com os nossos irmãos na Ucrânia, na Rússia. É certo que não podemos chegar até eles de uma outra forma, senão a vibracional. É também uma forma de caridade. Temos também uma difícil de exercer, a caridade do silêncio, ante uma ofensa, ante uma adversidade. Quem de nós exercita ela da forma correta? Pensemos no livro do André Luiz, colocar a água na boca, contar até 10.
Eu, se contar até 10, eu acredito que não vai ter efeito. Acho que eu preciso contar até uns 50, 100, quem sabe até mais. Mas é uma forma, né? De caridade é o silêncio. Veja, então a caridade, ela se apresenta sob vários aspectos. E Jesus veio lançar a nós uma luz neste sentido. O amor, a caridade, a preocupação com o próximo. Visto o que é a caridade, agora nos vem a pergunta: onde devemos praticá-la? Por onde começar? O lugar, certamente nós sabemos, é a nossa família, é a nossa entidade familiar. Nesse sentido, nós devemos lançar luz sobre a reencarnação. A reencarnação, ela é programada pelos espíritos superiores com bastante cuidado. E à medida em que vamos evoluindo, nós podemos participar fazendo as escolhas das nossas provas e das nossas expiações que vamos passar. As expiações consistem na reparação dos erros passados, dos erros cometidos como espíritos impuros que nascemos simples e ignorantes. E as provações são aquelas em que, já um pouco adiantados, temos, mediante a tomada de consciência, a possibilidade de escolhermos os desafios que vamos enfrentar na matéria para que possamos evoluir um pouco mais. Então, à medida em que vamos tomando consciência e evoluindo, podemos sim participar das nossas escolhas. E assim, sabermos que tudo aquilo que nós estamos passando hoje não vem ao acaso. Existe uma explicação, existe uma razão lógica, e isso a doutrina espírita muito bem nos traz, nos esclarece. Vale a pena lembrar a lição de Francisco do Espírito Santo Neto. Todos nós já conhecemos, mas nunca é demais repeti-la. Nascesses no lar que precisavas, vestisse o corpo físico que merecias. Moras no lugar que Deus pode te proporcionar, de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades, nem mais nem menos, mas justos para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes e amigos são as almas que atraístes com tuas próprias afinidades. Portanto, teu destino está constantemente sob teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas, modifica tudo aquilo que te rodeia a existência. Teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes, são as fontes de atração e repulsa à tua jornada vivencial. Não reclames e nem te faça de vítimas. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está em tuas mãos. Reprograma tua meta, busca o bem e viverás melhor. Então a doutrina espírita ela nos traz então a ideia da caridade, do amor, e esse amor ele começa na família. Primeiro devemos atender ao próximo que está próximo de nós. Essa é a lei maior que Jesus veio nos trazer e pede que seja observada. Sabemos que as relações familiares, elas têm conflitos, elas se apresentam dificuldades. Se nós olharmos a rede social, veremos famílias perfeitas. Quando na prática nós sabemos que no ambiente familiar nós temos conflitos, nós temos divergências de opiniões. Só que essas divergências de opiniões, elas podem ser amenizadas, podem ser sanadas com um lenitivo, com um remédio muito importante e muito simples de ser praticado. Nós podemos fazer do nosso ambiente
da nossa casa, do nosso lar, uma extensão da casa espírita, e a casa espírita uma extensão do nosso lar, mediante o Evangelho no lar. Tiremos então uma vez por semana um pedaço do tempo, um dia melhor em que a família possa se reunir, em que todos possam, um dia mais tranquilo, abrir o Evangelho, fazer uma prece, uma leitura do capítulo, meditar, conversar sobre o tema que nos é proposto, refletir sobre a lição, agradecer ao Pai Celestial a oportunidade e também rogar a Ele proteção e atendimento nas nossas necessidades, não só materiais, mas sobretudo espirituais. É possível sim, com o Evangelho, tornar o nosso ambiente familiar, a nossa convivência, muito mais afetiva, mais leve. Isso também se estende ao nosso ambiente de trabalho. Podemos, ao iniciar o nosso dia, ao chegar em nosso ambiente de trabalho, fazer uma prece. Orar por aquele nosso irmãozinho que às vezes tem alguma divergência com a gente, tem uma ideia divergente, enfim, a importância da prece, ela se apresenta e os efeitos serão sentidos à medida que nós fazemos com amor. Porque a prece, ela abre a nossa comunicação com o céu, com o Espírito superior, com as entidades superiores. Então veja, a ideia então que Jesus vem nos traz é uma ideia de amor ao próximo. Amor ao próximo que passa necessariamente por uma mudança interior. Uma mudança interior que vê no amor um gesto de caridade, um gesto de desprendimento, um gesto que oferece o melhor de si sem nada pedir em retribuição. Veja, a evolução espiritual, assim como a natureza, ela não dá saltos. Ela acontece de forma leve. E é assim que tem que ser. É uma lei do Pai. Em alguns momentos, é possível que alguns espíritos na história tiveram uma evolução um pouco mais rápida. Eles se adiantaram um pouco mais do que outros. Mas, via de regra, a nossa evolução é leve. Podemos citar como um espírito que evoluiu muito em uma encarnação, Paulo de Tarso, quando ouviu o chamado de Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Nesse momento ele foi tocado por Jesus. Acordou para o cristianismo. Outro espírito que conseguiu evoluir de uma forma grandemente em uma encarnação foi Maria de Madalena. Conviveu com Jesus e deixou a vida que tinha de luxo, a vida material, para se dedicar ao Mestre. E junto com ele, aprendeu elevadas lições. Então nós temos aqui grandes aprendizados que o Mestre nos trouxe. Sendo a terceira revelação o Espiritismo, que se apresenta sobre 3 aspectos. O Espiritismo, ele é ciência, ele é filosofia, ele é religião. A ideia de Espiritismo como ciência é que ele nos oferece o conhecimento da vida espiritual e da vida material. Ele nos dá a conhecer como que se processam os fenômenos mediúnicos. Podemos citar como exemplo as cartas que nós recebemos. Chico Xavier é um exemplo do intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Cartas essas que foram objeto de estudos e verificação de autenticidade. Podemos também citar o Espiritismo como ciência quando estudamos as obras de Joana de Ângeles, psicografadas por Divaldo Pereira Franco, da necessidade dos bons pensamentos, de uma sintonia boa, de uma higiene mental,
o aspecto psicológico. Podemos também observar o Espiritismo como ciência nas obras de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, quando, já em 1960, falava da glândula pineal, que na época os estudos médicos não eram tão profundos e não se tinha tanta informação, sendo posteriormente essas informações objeto de estudo e comprovação. Então nós temos na doutrina espírita um aspecto científico. Temos também na doutrina espírita um aspecto de filosofia, porque ela nos dá um entendimento sobre as normas de conduta moral, sobre evolução, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo aqui e para onde vamos. Essas são indagações que qualquer um de nós vai nos se deparar em algum momento. A questão da perda dos entes queridos, para onde é que eles vão, como eles estão, são todas questões filosóficas que o Pentateuco, as obras sérias da doutrina espírita, trazem as respostas de uma forma raciocinada, de uma forma séria, de uma forma verdadeira. Também encontramos na doutrina espírita um aspecto religioso de mudança interior. A doutrina espírita é uma religião na qual nós devemos nos moldar a ela, e não ela se moldar a nós, como estamos acostumados. A doutrina espírita, ela vem e prega aquilo que é mais difícil para nós, que é a reforma íntima. Tanto assim que Kardec já nos diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então vem a doutrina espírita e nos quer nos despertar para a nossa mudança interior. Veja, a evolução do ser humano, do homem, ele se apresenta sob 3 aspectos. O homem primitivo, ele é possuidor, basicamente, do instinto. O instinto de sobrevivência, o instinto da alimentação. Evoluindo um pouco mais, ele adquire as sensações. Evoluindo mais, ele adquire o sentimento. Chico Xavier era puro sentimento. Ser evoluído, sentimento de amor. Divaldo Pereira Franco, espírito evoluído, puro sentimento, sentimento de amor. Veja o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Aqui então nos desperta a atenção para o intercâmbio planetário. Por que existem alguns espíritos mais evoluídos do que outros? São espíritos mais, digamos assim, mais velhos, mais vivenciados? Pode até ser. São espíritos que tiveram e aproveitaram as oportunidades na matéria, as oportunidades que se apresentaram, eles não deixaram passar. São espíritos que têm uma existência até maior do que a nossa. Sabemos que Cristo já o era Cristo quando a Terra foi criada. Então nós temos ali um espírito muito antigo e que pode então nos trazer a sua experiência, as suas lições. Veja, por meio do Espiritismo, a humanidade, ela entra numa nova perspectiva, uma perspectiva de evolução em busca da perfeição. Evolução que passa pela ordem moral. Aqui nós encontramos, então, a evolução sobre 3 aspectos: Moisés, Jesus e o Espiritismo. Moisés, há 1500 anos antes da vinda do Cristo,
pregava um Deus de que forma? Um Deus nada justo, um Deus que escolhia um povo para ser libertado em detrimento do outro. Era um Deus soberano, porém vingativo. Era necessário que se apresentasse assim em razão da evolução do homem na sua época. Passados 1500 anos, vem Jesus, que nos traz a lição de um Deus de amor, de um Deus fraterno, de um Deus em que todos somos irmãos e filhos do mesmo Pai. Não há distinção, não há escolhidos, não há eleitos. Somos todos iguais, temos todas as mesmas oportunidades. Por fim, depois vem Kardec com a terceira revelação, que é o Espiritismo. O Espiritismo vem a ser o quê? O cristianismo redivivo. O cristianismo renovado, no sentido de uma nova lição, um novo aprendizado das lições que Jesus nos trouxe há 2000 anos, lições essas que não puderam ser estudadas e passadas com tanta profundidade em razão da nossa pouca evolução espiritual, em razão do nosso pouco entendimento. Então a ideia que nós temos aqui é que para sermos cristãos, Cristo deve nascer em nós. Aí fica a pergunta a cada um de nós para responder o seu íntimo: Cristo já nasceu em nós? Ele está presente nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos? Se perguntarmos para Maria Madalena, quando e onde nasceu Jesus? Ela responderia: Jesus nasceu em Betânia. Foi certa vez que a sua voz, tão cheia de pureza e santidade, despertou em mim a sensação de uma vida nova, com a qual então eu jamais sonhara. Perguntado a Francisco de Assis onde e quando nasceu Jesus, ele responderia: ele nasceu no dia em que na praça de Assis entreguei minha bolsa, minhas roupas, meus pertences, até o meu nome para segui-lo incondicionalmente, pois sabia que somente ele é a fonte inesgotável de amor. Perguntado a Paulo de Tarso onde e quando nasceu Jesus, ele responderia: Jesus nasceu na estrada de Damasco, quando, envolvido por imensa luz que me deixou cego, pude ver a figura nobre e serena que me perguntava: Saulo, Saulo, por que me persegues? E na cegueira passei a enxergar um mundo novo, quando eu lhe disse: Senhor, o que queres que eu faça? Perguntado a João Batista quando e onde nasceu Jesus, ele diria: Jesus nasceu no instante em que, chegando ao Rio Jordão, pediu-me que o batizasse. Ante a meiguice do seu olhar e a majestade da sua figura, pude ouvir a mensagem do alto: este é o meu filho amado, no qual pus a minha complacência. Compreendi então que chegara o momento dele crescer e eu diminuir para a glória de Deus. Perguntado a Lázaro: Lázaro, levanta-te, disse Jesus. Nesse momento compreendi finalmente quem ele era, que ele era a ressurreição e a vida. Por fim, perguntado a Maria de Nazaré: Jesus nasceu em Belém, sobre as estrelas que eram focos de luz, guiando os pastores e suas ovelhas ao berço de palha. Foi quando o segurei em meus braços pela primeira vez e senti-se cumprir a promessa de um novo tempo através daquele menino que Deus enviara ao mundo para ensinar aos homens a lei do amor. Existe uma frase que fala: exercícios difíceis treinam o corpo, ideias difíceis treinam a mente.
Pessoas difíceis treinam o coração. Situações difíceis treinam o espírito. Se nós nos ativermos aos últimos dois enunciados, veremos que os espíritos superiores nos colocam em treinamento nesses dois aspectos, no coração e no espírito. No coração, porque nós somos seres que vivemos em sociedade, seres em que cada um tem uma forma de pensar, uma forma de agir, uns mais evoluídos, outros menos. Esse é um desafio para o nosso coração, o exercício das relações com o nosso próximo. Em tempos difíceis, trazem o quê? Exercício para o espírito. Quem, em uma pandemia, não exercitou a compaixão ou ficou indiferente a isso tudo? Fomos chamados ao exercício da caridade, do altruísmo, do pensar no próximo. Não há ninguém que tenha passado pela pandemia de forma diferente. Então a ideia que nós devemos ter é o quê? Jesus é o nosso guia. Deus nos ofereceu Ele como a pessoa mais perfeita. Então Ele deve nascer em nós. Ele deve nascer e suas lições devem florescer em nosso coração. Nós devemos sempre nos lembrar disso. As suas lições foram proferidas há mais de 2000 anos, mas se tornam tão presentes e tão necessárias nos dias conturbados de hoje. Então a ideia que fica é, e para nós, quando Jesus nasceu no nosso íntimo? Vamos responder essa pergunta. E se descobrirmos que Ele não nasceu? Não é hora de nós modificarmos a nossa sintonia? Não é hora de deixarmos que Ele venha e se instale? Que façamos então seguimento das suas lições? Por fim, eu gostaria de deixar apenas uma reflexão. Quem era este homem? Desceu das estrelas e aninhou-se no seio de uma jovem mulher a fim de dar à luz. Teve por pai um carpinteiro, e com ele aprendeu o ofício, embora suas mãos já tivessem amoldado substâncias celestes, formando o próprio planeta em que veio habitar. Habituado à harmonia celeste, deixou que o vento cantasse melodias em sua cabeleira e que as areias lhe fustigassem a face. Quem era esse homem? Viveu em uma época de desmandos, de corrupção dos costumes, de licenciosidades. No entanto, manteve-se íntegro, embora movimentando sempre pessoas consideradas de má conduta. Estendeu suas bênçãos aos pobres deserdados da sorte, tanto quanto aos detentores do poder econômico, e certa supremacia social, a uns e outros ofertando as suas luzes. Vós sois deuses, afirmou, pode fazer o que eu faço e muito mais. Ensinou que todos os homens são filhos do mesmo Pai, embora vivendo sob tetos diferentes, em terras distantes uns dos outros e falando línguas estranhas. Quem era esse homem a quem os espíritos obedeciam e se rendiam, se curvavam? Quem era esse homem que fazia cessar as dores, devolvia movimentos a corpos paralisados, a vista aos cegos e a palavra aos mudos? Quem era esse homem que em menos de 3 anos revolucionou o mundo do pensamento sem nada ter escrito? Que reuniu ao seu redor nada menos que 5 centenas de trabalhadores para darem continuidade ao seu legado, que ao partir deixou semeadura tão grande que até hoje, transcorrido mais de 2000 anos, ainda não se esgotou. Quem era esse homem tão grande que não coube na história,
dividindo-a entre antes e depois dele. Um dia, um raio de luz deixou a amplidão dos céus e veio viver entre os homens. Mais brilhante que o sol, escolheu seu brilho nos trajes do mais simples carpinteiro. Ele era a luz, ele era Jesus. Que a paz do Mestre possa envolver a cada um de vocês e que ele possa, de forma verdadeira, nascer no coração de todos nós. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Isso é Espiritismo, né? O consolo. Está convidada a Tereza, marca aí, viu, Tereza? Não estou vendo a Tereza, marca aí na agenda. O pessoal do passo já está se dirigindo para lá. E como diz aqui atrás, ó, silêncio é uma prece. Que nós possamos agora verdadeiramente em oração, em silêncio, nos conectarmos com Jesus, como disse o Fernando agora. Um lembrete só rapidinho: a casa também precisa dos colaboradores, dos trabalhadores, tem conta para pagar, tudo isso. E no Espiritismo, acho que vocês já sabem que não tem dízimo, né? Ainda bem. A gente está precisando de alimentos não perecíveis: arroz, feijão, óleo e macarrão. Quem puder, quem souber de alguém que possa doar, nós vamos montar as cestas das famílias carentes no último domingo deste mês. Todo último domingo a gente faz as entregas, tá? E continuamos com os bazar, o nosso bazar de roupas usadas, sapatos, tudo que tiver. Chapéu, cartola, tudo que tiverem lá, aqui tudo se aproveita. Quando você pensa que pega uma blusa e fala assim, não é possível que alguém vai usar isso. Vai, tem gente que compra e usa. E isso é revertido para a casa espírita, para os trabalhos daqui. Bom, vamos então dar início à outra parte. Vocês, por favor, fiquem em oração. A Adriana vai chamando as fileiras que estão sentadas para tomar o passe. Quem se sentir à vontade ou não, pode colocar ou tirar a máscara, não tem problema nenhum. A gente diminuiu a quantidade de pessoas na sala de passe por causa disso, por causa dos decretos, para cumprir o nosso dever de cidadão. Aí, nossa irmã ali vai ajudar. Que Deus nos abençoe e que possamos, como diz hoje essas lindas palavras do Fernando, possamos nos contaminar do código divino, o Evangelho, através deste Cristo planetário de luz que nos acompanha desde sempre, bem antes de estarmos aqui. Que possamos receber esta luz divina em nossas vidas, através da nossa mudança, a tão falada reforma íntima. Que Jesus penetre os nossos corações, que possamos a cada dia nos tornar mais caridosos, como foi dito hoje, e absorvermos as virtudes da mansuetude, da benevolência, da misericórdia para com o próximo. Possamos ter mais paciência, sermos mais resignados e esperançosos a cada dia. Pai de amor, que possamos aprender a parar de reclamar, de murmurar e olhar a vida com bons olhos, com gratidão, com amor, e a cada dia, pouquinho de cada vez, nos tornarmos verdadeiros cristãos,
na prática do Espiritismo e do Evangelho de Jesus Cristo. Oremos, imaginemos em pensamento Jesus Cristo nos abraçando agora, cheio de bons fluidos que vão revigorar a nossa mente, nosso espírito, a nossa psique. Mestre Jesus, estamos de mãos dadas contigo, e que o seu amor penetre os nossos corações e os corações dos irmãos que estão em aflições. Que assim seja.